gente, tudo bem? E hoje no nosso Café com Cinema nós vamos falar um pouquinho sobre o começo do cinema brasileiro no Brasil. Isso mesmo, muitas pessoas pensam que o Brasil teve uma grande influência pelo cinema americano. Entretanto, gente, essa influência começou muito depois. Na verdade, a primeira influência que o Brasil teve do cinema mundial foi através dos irmãos Lumière. Eu falei a semana passada aqui, dei uma introdução um pouquinho do que nós vamos falar, né, sobre o cinema brasileiro, mas é bem importante a gente frisar isso, gente, que logo após a primeira exibição mundial do cinema no Grand Café em Paris, pelos irmãos Lumière, no dia 28 de dezembro de 1895, o Brasil se inspirou nisso para começar a também fazer as suas produções e exibições cinematográficas. Uma coisa bem interessante de falar nisso, gente, é porque tinha muitas pessoas que nessa época estavam migrando para o Brasil. Entre eles, franceses, italianos, espanhóis e por aí vai. Então, gente, isso também levou muita influência europeia para o Brasil. Por isso, quando teve a primeira exibição do filme dos irmãos Lumière, o Brasil conseguiu fazer também as suas primeiras exibições no ano seguinte, em 1896. Começou pelos irmãos Lumière. Entretanto, gente, foi em julho de 1896 que o italo-brasileiro Afonso Segreto conseguiu filmar a chegada do seu navio na Baía de Guanabara, lá no Rio de Janeiro. E com isso, ele fez o seu primeiro filme brasileiro. Isso mesmo, gente. O Brasil conseguiu se destacar logo após a primeira exibição mundial dos irmãos Lumière. Outra coisa bem interessante que o irmão do Afonso Segreto, o Pascoal Segreto, que era um espanhol, fez em 1897, um ano após a primeira exibição e criação do cinema no Brasil, ele criou um cinema permanente no Brasil. Isso mesmo, lá no Rio de Janeiro também. Para quem não lembra, Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Então, gente, muita coisa começou a acontecer pelo Rio de Janeiro e depois foi se espalhando para o resto do Brasil. E ele criou o Salão de Novidades Paris. Isso mesmo, já tendo também uma influência parisiense para o Brasil. Então é bem interessante, gente, a gente ver que toda a nossa influência do cinema começou pelos europeus e daí foi seguindo até que o cinema americano conseguiu também ganhar essa influência para o Brasil. Outra coisa bem interessante, gente, é que os primeiros filmes, já em 1908, o Brasil dá sua largada para o cinema de ficção. Esse filme foi dirigido por Francisco Marzullo e esse filme foi muito importante porque mostrou que o Brasil realmente era capaz de conseguir ter produções maiores, com criações maiores. Isso, gente, também ajudou muito a montar a primeira produtora de cinema no Brasil, que foi em 1909, que foi aonde Adhemar Gonzaga fundou a Cinédia. Isso mesmo, uma das primeiras grandes produtoras de cinema do Brasil. O que é bem interessante a gente ver, gente, é que muito foi desenvolvido, na verdade, se a gente for parar para ver, o cinema brasileiro, ele se desenvolveu um pouco até mais rápido, muitas vezes, do que o cinema americano. Porque a gente já viu aqui no canal, lá nos primeiros vídeos, quando eu começo a contar a história do cinema americano, de como surgiu muitas coisas, que tem o Thomas Edison e depois surgiu os irmãos Lumière. Então a gente começa a ver que muitas vezes o cinema americano ele foi um pouco mais travado em umas certas coisas para conseguir fazer seu primeiro filme, para conseguir desenvolver um pouco mais as tecnologias. E o cinema brasileiro conseguiu se desenvolver um pouco mais rápido, tendo a sua primeira exibição já no Brasil
poucos meses após a primeira exibição mundial do cinema. O que é muito importante pra gente, porque mostra também que a gente conseguiu se adaptar e trazer muito mais conteúdo e conseguiu também fazer com que, mesmo com toda a dificuldade tecnológica que tinha na época, o Brasil conseguiu usar a sua influência europeia, principalmente dos irmãos Lumière, para criar a sua própria identidade cinematográfica. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, lembrando que agora vamos falar bastante sobre o cinema brasileiro, vamos falar também sobre o cinema europeu e eu vou trazer outras novidades do cinema americano. Gente, nós só vimos até a década de 50 do cinema americano. Ainda temos muita coisa para ver da década de 60, 70, daí tem a década de 80, 90, que vem a fita VHS, depois a mudança para o DVD e por aí vai. Tem o início dos anos 2000, que tem muita mudança também. E eu vou também trazer todas as curiosidades sobre a vida de diretores, produtores, roteiristas e estrelas de Hollywood aqui para você do nosso Café com Cinema. Continue nos acompanhando, temos vídeos diariamente de cinema e literatura aqui no canal. Ah, lembrando, gente, que se você ainda não participou dos 2 concursos que o Grupo Hoffman Litera e a Anne têm em aberto, eu vou deixar todas as informações na descrição. Não deixe de dar o seu joinha, comentar, compartilhar e seguir o canal. Eu volto a semana que vem. Tchau, tchau!